Confira agora a segunda parte da entrevista com o radialista Evaldo José. E voltando um pouquinho agora para o lado esportivo do seu trabalho, como é que é a preparação antes de narrar um jogo? Tem algum aquecimento? 10 minutos de corrida? Depois... Não, cara, assim, deveria, né? A gente acaba não cumprindo muito isso em função de mil coisas e tal. Mas o ritual que é sagrado para quem trabalha com a voz, em qualquer profissão, talvez muito mais quem vai narrar um jogo de 90 minutos, para você não acabar o jogo sem voz, ou não perder a voz no meio do jogo, o que é muito grave e algumas vezes acontece, é assim, dormir bem na noite anterior. O mínimo de 8 horas é sagrado do sono. E tomar muita água. O líquido é fundamental. Então, assim, a gente tem um cafezinho maravilhoso na cabine do Maracanã, que a dona Malu leva lá. Mas o cafezinho é um inimigo. O refrigerante, o chocolate, tudo que a gente adora mesmo, que eu gosto pra caramba, e que eu não deveria fazer, mas a gente acaba fazendo, eles são inimigos do jogo. Então, momentos antes do jogo, horas antes do jogo, você tem que estar bem, concentrado, tem que fazer uma boa leitura, estar muito bem informado para não falar besteira. E esse ritual de cuidar da voz, que é o seu instrumento de trabalho, cara. A gente deveria zerar dele um pouco mais de atenção. Com certeza. Normalmente o locutor de rádio, ele é mais conhecido pela voz do que pelo rosto, né? E ainda assim você é reconhecido pelos fãs, quando você passa na rua, eles veem... Graças a Deus não, ninguém sabe, não. Ninguém cara, eu estava jogando uma pelada num lugar aí, sei lá onde que era, aí no meio do jogo, o cara pegou e falou assim, Evaldo José, e socorreu e me deu um abraço. Aí falei, pô, cara, tudo bem e tal, não sei o que, o cara me reconheceu, porque eu estava xingando todo mundo no meio do jogo lá, e o cara reconheceu pela voz. Em algum momento eu falei alguma coisa lá que ele lembrou do timbre, assim, alguma coisa que você fala no meio da transmissão e tal. Mas, eu não tenho esse negócio não, assim, acho que é um lado positivo, porque você não interfere em nada na sua vida, né? Eu vivo minha vida normalmente. E assim, há uma relação muito bacana no blog, os caras entram lá, tem um blogzinho lá no site da CBN, bem humildezinho, então tem uns 4 ou 5 leitores fiéis que entram lá todo dia, né? A comunidade no Orkut, que eles entram muito, eu provoco muita participação. Quando eu estou transmitindo o jogo, eu falo assim, pô, cara, você quer me conhecer? Eu queria ver sua carinha, bota lá no Orkut, temos uma comunidade. Teve um jogo do Flamengo, Flamengo Sport, 3-0 Flamengo no Maracanã, há 2 ou 3 semanas, que nós conseguimos colocar quase 1000 internautas no Orkut numa transmissão de um jogo do Flamengo. É um retorno muito absurdo, muito imediato, assim, a galera responde muito instantaneamente. Isso aí, é quando alguém se identifica com o que você fala. Por isso que a gente começou aqui no início, eu falava assim, tem que respeitar o cara que está do outro lado, porque ele tem uma opinião, tem um modo de ser, ele quer interferir de alguma forma. Então o cara entra lá na comunidade e fala assim, pô, você é muito flamenguista. Aí beleza, aí vem um jogo do Vasco, você narra um jogo do Vasco, entra um camarada e xinga assim, pô, você é muito vascaíno, cara, não sei o que, beleza, ótimo. Aí vem um jogo do Botafogo, pô, esse locutor é muito botafoguense. Isso é ótimo, que o seu trabalho está sendo, assim, o cara identificou você com aquilo que era para identificar realmente. Essa é a pergunta que você tocou nesse assunto, é um tabu ou você pode falar? Qual é o seu time do coração? Não, pode falar assim, eu sou internacional porque eu sou do sul do Paraná, interior do Paraná, lá do meio da roça, meio do matão. Eu sou inter porque a catequese do meu pai foi essa, né? Todo mundo lá em casa, todos tinham que ser internacional. Então eu sou colorado de infância e cheguei aqui ao Rio em 89, né? Vim tentar sorte aqui em 89, foi o ano em que o Maurício, atacante do Botafogo, ele recebeu um cruzamento do Mazolinha, pediu licença ao zagueiro do Flamengo, licença delicadamente, e fez o gol do Botafogo. Como eu vim para o Rio naquele ano e adotei o Botafogo antes dele acabar com o jejum, e o Botafogo só foi campeão porque eu vim para cá, então eu me tornei botafoguista. E assim, com o passar do tempo, joga Botafogo e Inter. Sabe, você acaba abstraindo um pouquinho, e até, na boa, assim, sem nenhuma falsidade, na boa, você acaba abstraindo, porque aí, o valor profissional de você relatar um jogo com isenção se sobrepõe àquilo que é uma paixão pessoal. Então, assim, você deixa de ser um cara fanático, doente, você entra no ar só criticando o seu time e tal. Não, isso não. Às vezes acontece, a gente acaba estranhando. Todo mundo humano, né? E você se espelha no profissional do rádio de hoje em dia, ou então de antigamente, assim, como um ídolo, assim, como uma meta, profissionalmente falando? Cara, tem muita gente que eu me espelho, assim, né? Eu citei para você o Doocei, que morreu tem umas 2 ou 3 semanas, que foi um cara que influenciou muito a minha carreira. Além de ser um brilhante profissional, era uma excepcional figura humana. Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha até hoje, pô, esse cara é muito polêmico, porque ele narrou um gol do Inter contra o São Paulo recentemente,
esse gol rodou aí pela internet e tal, que o Rafael Sobis fez um gol na final de uma Libertadores no Morumbi, e ele fez uma narração assim: Rafael Sobis rasga a camisa do São Paulo, pisa na camisa do São Paulo, esse garoto tem pinta de gaúcho, cara de gaúcho. E deu muita polêmica, porque o Rafael Sobis era um loirinho, e no mesmo time tinha o Tinga, que é escurinho. E aí os caras falavam assim: será que se fosse o Tinga, ele narraria da mesma forma? Foi muito bacana a discussão, e até eu dei algumas entrevistas sobre isso, porque eu falei assim, na hora que o locutor está narrando ali um lance, ele está usando uma descrição poética, um recurso de linguagem, ele não está fazendo nenhuma configuração para estigmatizar ou discriminar alguém. A gente fala muito isso, você enaltece o lance de uma forma usando todo o recurso que você for capaz de fazer para descrever com a emoção aquela jogada. Então eu gosto desse cara, acho que ele é muito preciso na narração, na descrição. O garotinho, José Carlos Araújo é o Papa, o Edson Mauro da Rádio Globo é muito bom, admiro, aprendo, ouço todos eles para ficar assim, melhorando a cada dia. E assim é isso. Bom, mudando um pouquinho de assunto, indo para um lado um pouco mais polêmico, você como jornalista com certeza deve ter acompanhado toda essa discussão sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalismo. O que você pensa disso? Você concorda com a decisão? Você não concorda? Qual que foi a decisão? Que não é necessária, não é necessário o diploma para o exercício da profissão. Eu discordo da decisão. E assim, porque acho até que a defesa, ela não foi feita com a devida empolgação que deveria ser feita. Eu assisti toda a sessão, né, dessa aprovação no STF, e assim, acho que os argumentos apresentados foram fracos diante de outros que deveriam ser apresentados. Cara, assim, eu considero que quando você diz que alguém pode, basta um cara falar bem, escrever bem para ser jornalista, então basta um cara falar bem, escrever bem também para ser um advogado. Então acho que nós abrimos um precedente que se você levar ferro e fogo, você vai questionar a veracidade de todos os diplomas. E não só do cara que é jornalista, médico, advogado ou qualquer outra profissão. Passei 8 anos para fazer uma faculdade de jornalismo, porque eu tranquei uma vez, tranquei duas, peguei 3 greves na UFRJ e consegui fazer a faculdade. Era a condição para trabalhar no Sistema Globo de Rádio, você ter o diploma de jornalista. Acho que nós perdemos muito, porque você passa a ter pessoas integrando o corpo jornalístico nos mais diferentes veículos de comunicação, gente que nunca teve uma noção mínima, básica do que é um princípio ético no jornalismo, do que é uma redação, uma apuração de fonte, do que é o respeito à opinião alheia. Acho que isso é complicado, ou mesmo a história do veículo de comunicação onde o cara pretende trabalhar, porque um cara que faz jornalismo, no mínimo ele tem um conhecimento do que foi o rádio, a televisão, a revista, o jornal, a internet, básico. Noções mínimas de ética, de respeito aos colegas de trabalho, de apuração de fonte, de investigar os 2 lados da notícia. É uma pena, porque assim, acho que quem preza pela boa informação quer que o profissional que está do outro lado tenha essa característica. E a gente vai perder um pouco isso. Bem, e você está falando aqui para um ambiente universitário, né? Para universitários, e qual o seu conselho para quem deseja seguir seu caminho assim no jornalismo, radialismo, esportivo ou não que seja? Conselho que você deixa para esse pessoal? Não sei, não tenho conselho nenhum, cara. Tem uma dica assim, tem uma sugestão assim. Acho que todas as pessoas devem acreditar naquilo que sonham, devem buscar, devem estar perseguindo, sabe? Não existe o nunca, você tem que estar sempre trabalhando com a possibilidade de chegar aonde você sonhou, aonde você almejou. O mercado hoje da comunicação, principalmente, ele está muito dilatado, a cada dia surge uma frente diferente. É absolutamente imprevisível para onde nós estamos caminhando, ou o rádio, ou a televisão, ou a internet, ou as revistas, ou o próprio jornal. Então, cara, quem tiver preparado e tiver um conteúdo de qualidade para oferecer para o cliente, para o internauta, para o ouvinte, para o espectador, esse cara vai ter lugar no mercado. Quem não tiver preparado, quem assim não tiver uma formação mínima, vai estar fora do mercado. Então, acho que assim, a dica que eu dou é, gente, vamos estudar, vamos correr atrás, vamos estar antenados às oportunidades que estão aparecendo aí, porque se existe um mercado hoje que está se dilatando e oferecendo 1000 oportunidades, esse mercado é o rádio, é a comunicação, é a televisão, é a internet, essa área é nossa. Isso aí, muito obrigado. Tá bom? Bom, vai ficando por aqui, mas o penúltimo. Evaldo, muito obrigado pela sua participação. Legal. E não se esqueça de acessar nosso blog, que é blogdatvues.blogspot.com, e nem de nos seguir no Twitter, @TVUERJ. Propaganda rápida. Eu tenho vontade, por favor. Blog do Evaldo José no seu endereço, cara. É no seu Você endereço. vai aparecer aqui embaixo também. Vai aparecer aqui. É complicado, tem um monte de não sei o que lá, mas se você entrar no site da CBN, procura blogs
Aí o menorzinho lá é o Evaldo José, tá bom? Abraço. Na nossa edição vai aparecer o blog. Então até uma próxima conexão. Até lá.